Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Carlos Gabriel, vou falar sobre integração metabólica e esses são os membros que vão participar do vídeo comigo. Primeiramente, vamos contextualizar o que é integração metabólica. Então, a integração metabólica refere-se à coordenação entre diferentes órgãos e tecidos para manter a homeostase energética do organismo. Então, essa coordenação envolve a regulação de vias metabólicas que fornecem, armazenam e utilizam energia, permitindo que o corpo responda às suas necessidades em diferentes condições, como o jejum, exercícios e alimentação e estresse. Agora falando um pouco sobre os órgãos-chave na integração metabólica, temos primeiramente o fígado, que é o principal regulador do metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, atua na glicogênese, glicólise e síntese de corpos cetônicos. O segundo, que é o músculo esquelético, principal consumidor de glicose e ácidos graxos durante o exercício. Terceiro, tecido adiposo, armazena triglicerídeos e libera ácidos graxos durante o jejum. O quarto, que é o cérebro, consome glicose como principal fonte de energia, mas pode utilizar corpos cetônicos em jejum prolongado. Quinto, coração, prefere ácidos graxos como substrato energético, mas pode também usar glicose e lactato. O sexto, que é os rins, participa da glicogênese durante o jejum e regula o equilíbrio ácido-base. Oi, eu sou a Miliane e eu vou falar sobre a regulação da integração metabólica. Ela é fundamental para o corpo humano, pois permite que as diferentes vias metabólicas sejam coordenadas de maneira eficiente, garantindo um equilíbrio energético e funcional em diversas condições, como alimentação, jejum, exercício ou estresse. Essa regulação ocorre principalmente por mecanismos hormonais, enzimáticos e pela disponibilidade de substratos. Os hormônios desempenham um papel central nessa regulação, ajustando o metabolismo conforme o estado energético. No estado alimentado, a insulina é o principal hormônio ativo, promovendo o armazenamento de energia. Ela estimula a glicólise, que é o uso da glicose, a glicogênese, que é o armazenamento de glicose como glicogênio, e a lipogênese, que é a síntese de gordura. Enquanto ela estimula todos esses processos, ela inibe a quebra de gorduras e proteínas. Já durante o jejum, é o glucagon que assume o papel principal, ativando vias catabólicas como glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, e a gliconeogênese, que é a síntese de glicose a partir de compostos não glicídicos. Ele também estimula a lipólise no tecido adiposo, liberando ácidos graxos para serem usados como fonte de energia. Em situações de estresse ou exercício, os hormônios adrenalina e cortisol entram em ação. A adrenalina promove uma liberação rápida de energia ao estimular a glicogenólise no músculo e a lipólise no tecido adiposo. Já o cortisol, em períodos de estresse prolongado, estimula a gliconeogênese e o catabolismo de proteínas para fornecer substratos energéticos ao corpo. Além da regulação hormonal, as enzimas específicas de cada via metabólica são ativadas ou inibidas para direcionar os fluxos metabólicos. Por exemplo, a fosfofrutoquinase, uma enzima chave da glicólise, é ativada por alta concentração de glicose e inibida por altos níveis de ATP, garantindo que o metabolismo responda às necessidades energéticas da célula. Outro exemplo é a carnitina, aciltransferase 1, que regula a beta-oxidação, que é a queima de gorduras no jejum. A disponibilidade de substratos também regula o metabolismo. Por exemplo, em períodos de abundância alimentar, a glicose é a principal fonte de energia, enquanto no jejum, os ácidos graxos e corpos cetônicos se tornam predominantes. Essa integração ocorre de forma dinâmica entre diferentes órgãos. O fígado regula os níveis de glicose no sangue, os músculos armazenam glicogênio para a energia local, o tecido adiposo fornece ácidos graxos
e o cérebro utiliza a glicose ou corpos cetônicos como fonte energética, dependendo do estado metabólico. Em resumo, a regulação da integração metabólica assegura que o organismo ajuste o uso de carboidratos, gorduras e proteínas de acordo com a disponibilidade de nutrientes e a demanda energética, garantindo a sobrevivência em diferentes condições metabólicas. Meu nome é Isabela Martins, eu vou falar sobre reações metabólicas importantes, começando pelo ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, é uma das etapas da respiração celular e consiste em uma sequência de 8 reações, que ocorrem no interior da mitocôndria, mais precisamente na matriz mitocondrial. O ciclo de Krebs recebe a denominação de ciclo, pois o oxalacetato inicia a sequência de reações e ao final delas é regenerado. Como já falei, ele é dividido em 8 etapas distintas. Cada uma das etapas é catalisada por uma enzima diferente. O ciclo tem início após o processo de glicólise, com a entrada do piruvato na mitocôndria. O piruvato é convertido em um composto denominado de acetil-CoA ou acetilcoenzima A. Na primeira etapa do ciclo de Krebs, o grupo acetila do acetil-CoA é transferido a uma molécula de 4 carbonos. O oxalacetato, produzindo citrato, forma ionizada do ácido cítrico. O ácido cítrico é um ácido tricarboxílico de 6 carbonos, motivo pelo qual o ciclo de Krebs também é chamado de ciclo do ácido cítrico e ciclo do ácido tricarboxílico. Na segunda etapa do ciclo de Krebs, o citrato é convertido em isocitrato, seu isômero, por meio de uma reação na qual ocorre a remoção de uma molécula de água e a adição de outra. Na terceira etapa, a primeira de 4 etapas de oxidação, o isocitrato é oxidado e o NAD é reduzido a NADH. O composto resultante é instável e perde uma molécula de gás carbônico. Na quarta etapa do ciclo de Krebs, ocorre uma oxidação que produz gás carbônico e reduz o NAD a NADH. A molécula restante é anexada à coenzima A, por meio de uma ligação instável. Na quinta etapa, a coenzima A é substituída por um grupo fosfato, formando uma ligação fosfato-racocinato de alta energia. O fosfato é transferido ao GDP, formando o GTP. O GTP, ou trifosfato de guanosina, é uma molécula parecida em estrutura e função com o ATP. Ele pode ser usado pela célula para produzir o ATP ou diretamente para a realização de trabalho. Em bactérias e plantas, há uma formação de ATP no lugar de GTP. Na sexta etapa, terceira etapa de oxidação do ciclo de Krebs, o FAD remove 2 átomos de hidrogênio do succinato, levando à formação do FADH2. Na sétima etapa do ciclo de Krebs, uma molécula de água é adicionada ao fumarato. Na oitava e última etapa do ciclo, a última das 4 etapas de oxidação, o substrato é oxidado, reduzindo o NAD a NADH e regenerando o oxalacetato. Como o oxalacetato inicia o processo e regenera no fim das 8 etapas, dizendo que essa sequência de reações forma um ciclo. Depois de termos analisado, percebemos que os produtos formados em uma única volta no ciclo de Krebs. Entretanto, devemos ter em mente que a glicose origina 2-acetil-CoA, portanto, o rendimento total do ciclo por glicose é de 6 NADH, 2 FADH2 e o equivalente a 2 ATP. Agora, sobre o ciclo de Cori, também conhecido como ciclo lactato, é um importante processo metabólico que conecta o metabolismo da glicose nos músculos e no fígado. Ele é fundamental para a regeneração do NAD durante a glicólise, especialmente em condições anaeróbicas, quando o oxigênio é escasso. O ciclo de Cori é especialmente relevante durante o exercício físico intenso, quando os músculos realizam a glicólise anaeróbica para gerar energia rapidamente. Isso resulta na produção de ácido lático ou lactato. O ciclo permite que o lactato gerado nos músculos seja transportado para o fígado, onde pode ser convertido de volta em glicose. Essa reciclagem do lactato é crucial para manter os níveis de glicose no sangue e fornecer energia contínua para os músculos. Agora sobre os passos do ciclo de Cori. 1. Glicose nos músculos. Durante o exercício intenso, os músculos utilizam a glicólise para converter glicose em piruvato, produzindo ATP. Quando o oxigênio é limitado, condições anaeróbicas, o piruvato é convertido em lactato pela enzima lactato desidrogenase, que é a LDH. Essa reação também gera o NAD, que é necessário para a continuação da glicólise.
permitindo a produção de mais ATP. Na segunda etapa, temos a liberação de lactato na corrente sanguínea. O lactato produzido nos músculos é liberado na corrente sanguínea e transportado para o fígado. Na terceira etapa, temos a conversão de lactato em piruvato no fígado. No fígado, o lactato é convertido de volta em piruvato pela enzima lactato desidrogenase. Essa reação também gera NADH. Quarta etapa, glicogênese. O piruvato formado no fígado pode ser utilizado para a síntese de glicose através do processo de gliconeogênese. O fígado utiliza a energia ATP para converter o piruvato em glicose. A glicose formada pode então ser liberada na corrente sanguínea, aumentando os níveis de glicose no sangue e fornecendo energia para os músculos e outros tecidos. Quinto, o retorno da glicose aos músculos. A glicose liberada pelo fígado pode ser transportada de volta para os músculos, onde pode ser utilizada novamente na glicólise para a produção de ATP durante o exercício. Sobre a importância metabólica do ciclo de Cori, temos a regulação do pH, que o acúmulo de lactato nos músculos pode causar acidose, contribuindo para a fadiga muscular. O ciclo de Cori ajuda a remover o lactato, diminuindo a acidose. A reciclagem de NADH. O ciclo é essencial para regenerar o NADH, que é necessário para a continuidade da glicólise, e, portanto, para a produção de energia em condições anaeróbicas. A manutenção da glicose sanguínea. Ao permitir que o lactato seja convertido em glicose, o ciclo de Cori contribui para a homeostase da glicose no sangue, especialmente durante o exercício e em períodos de jejum. Agora, falando sobre o ciclo da alanina, também conhecido como ciclo da alanina-glucose, é um importante processo metabólico que conecta o metabolismo das proteínas e dos carboidratos entre os músculos e o fígado. Esse ciclo desempenha um papel crucial na manutenção dos níveis de glicose no sangue, especialmente durante períodos de jejum ou exercício intenso. O ciclo de alanina é especialmente relevante durante o exercício físico prolongado em estado de jejum, quando o corpo precisa de fonte alternativa de energia. Durante esses períodos, os aminoácidos, especialmente a alanina, são utilizados como percussores para a síntese de glicose no fígado. Este ciclo permite que o corpo recicle carbono e nitrogenado, otimizando o uso de energia e mantendo a homeostase da glicose. Agora, sobre os passos do ciclo da alanina, vamos começar com a degradação das proteínas nos músculos. Durante o exercício ou em situações de jejum, as proteínas musculares podem ser degradadas para fornecer aminoácidos que podem ser utilizados como fonte de energia. A alanina é um dos aminoácidos que resulta da degradação das proteínas musculares. Ela é liberada na corrente sanguínea. Segundo, a transaminação. A alanina é formada a partir do piruvato, um produto da glicólise, através de uma reação de transaminação catalisada pela enzima alanina aminotransferase, ALT. Nesta função, o grupo amino da glutamina é transferido para o piruvato, formando alanina e aceglutarato. Terceiro, o transporte de alanina para o fígado. A alanina formada nos músculos é liberada na corrente sanguínea e transportada para o fígado. Quarto, a conversão de alanina em piruvato no fígado. No fígado, a alanina é convertida de volta em piruvato através de uma reação de transaminação, que é catalisada pela mesma enzima, a alanina aminotransferase, ALT. Essa reação também resulta na formação do glutamato. Quinto, a gliconeogênese. O piruvato gerado no fígado pode ser utilizado na gliconeogênese para produzir a glicose. Essa glicose pode ser liberada na corrente sanguínea, contribuindo para a manutenção dos níveis de glicose no sangue. Sexto, o retorno da glicose aos músculos. A glicose liberada pelo fígado pode ser transportada de volta para os músculos, onde pode ser utilizada na glicólise para a produção de ATP. O ciclo alanina-glucose, assim como o ciclo de Cori, é um dos mecanismos que supre a necessidade de alguns tecidos de obter glicose continuamente, já que está ligado à gliconeogênese do fígado. Ambos os ciclos de Cori e da alanina são vitais para a regulação do metabolismo energético no corpo. Eles permitem a reciclagem de substratos, a manutenção dos níveis de glicose no sangue e a otimização do uso de aminoácidos, desempenhando papéis essenciais durante o exercício, em períodos de jejum e em situações de estresses metabólicos. Juntos, eles garantem que o corpo possa responder eficazmente às suas necessidades energéticas em diferentes condições. Tchau, tchau!